História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dom Pedro Fernandes de Castro, o da Guerra, meu 22º e 24º avô, pai de Dona Inês de Castro, rainha póstuma de Portugal e primo do rei Dom Pedro I de Portugal, primeiro senhor de Lemos, de Castrojeriz e de Sarria, senhor de Juro e herdade de Mirandela e de Aguiar de Pena e mordomo-mor de Castela, nomeado por Afonso X. Dom Pedro Fernandes de Castro era pentavo de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Dom Pedro Fernandes de Castro, o da Guerra, primeiro senhor de Lemos, de Castrojeriz e de Sarria, senhor de Juro e herdade de Mirandela e de Aguiar de Pena e mordomo-mor de Castela, nomeado por Afonso X. Nasceu em 1290 e morreu em junho de 1343. Era filho de Dom Fernando Ruiz de Castro, senhor de Lemos e de Dona Violante Sanches de Castela, senhora de Ucero, neto paterno de Dom Esteban Fernandes de Castro, senhor de Lemos, Valadares, Vila Marta e Caldelas e de Dona Aldonza Rodrigues de León. Senhora de Vila Martim e neto materno de Dom Sancho IV, o Bravo, rei de Castela e de Dona Maria Afonso Teles de Menezes. Dom Pedro Fernandes de Castro era descendente de Dom Afonso Henriques, por via paterna e materna. Dom Pedro Fernandes de Castro, o da Guerra, foi um nobre galego, primeiro senhor de Lemos, e pai de Dom Fernando Ruiz de Castro, toda a lealdade de Espanha, terceiro conde de Lemos, Trastâmara e Sarria, e pai de Dona Inês de Castro, a que, depois de morta, foi rainha. Após a morte do seu pai, foi enviado a Portugal, onde cresce junto com seu primo, em primeiro grau, o infante Dom Pedro, futuro rei Dom Pedro I de Portugal. De regresso à Galiza, torna-se rapidamente no mordomo-mor da corte castelhana. Relações familiares. Dom Pedro Fernandes de Castro era filho de Dom Fernando Ruiz de Castro, senhor de Lemos e de Dona Violante Sanches de Castela, senhora de Ucero, meus 23º e 25º avós, filha legítima do Sancho IV, o Bravo, rei de Leão e Castela e de Dona Maria Afonso Teles Menezes, senhora de Ucero, meus 24º e 26 avós. Cronologia de Dom Pedro Fernandes de Castro. Em 1304, com 14 anos de idade, após a morte de seu pai, Dom Pedro foi entregue por sua mãe aos cuidados de Dom Lourenço Soares de Valadares, para protegê-lo da perseguição de Fernando IV, rei de Castela. Dom Lourenço levou-o para Portugal, onde foi criado por seu primo, Dom Martim Gil de Riba de Vizela, conde de Barcelos, junto ao infante Dom Pedro, futuro rei Dom Pedro I de Portugal. Em 1312, Dom Martim Gil faleceu sem filhos, deixando a Dom Pedro o castelo de Zagala e muitas outras propriedades. Em 1320, regressou à Galiza, onde recebeu de sua mãe todas as posses a que ela teria direito em Castela e Leão como filha de Sancho IV, o Bravo, rei de Leão e Castela e como herdeira de seu marido, Dom Fernando Ruiz de Castro, senhor de Lemos. Após a doação, sua mãe tornou-se freira no Mosteiro do Espírito Santo, em Salamanca. Dom Pedro Fernandes de Castro foi rico homem e um dos mais poderosos senhores de Castela. Foi senhor de Castrojeriz, de Lemos e de Sarria. Foi senhor de Juro e herdade de Mirandela e de Aguiar de Pena. Em 1332, tornou-se mordomo-mor de Castela, nomeado por Afonso X. Sobre as armas antigas dos Castro que Dom Pedro Fernandes de Castro usou, refere assim o armorial lusitano. As armas que trazem os Castros provindos do ramo legítimo são, de ouro, com 3 arruelas de azul, postas 3, 3, 3, 3 e 1. Timbre, um leão de ouro, saínte, armado e lampaçado de azul. Família e descendência. Dom Pedro Fernandes de Castro casou por 2 vezes, a primeira com Dona Beatriz de Portugal, filha de Dom Afonso de Portugal, senhor de Porto Alegre e de Dona Violante Manuel, filha de Manuel, rei de Castela, de quem não teve filhos. O segundo casamento foi com Dona Isabel Ponce das Astúrias, filha de Dom Pedro Ponce de Leão de Menezes e de Dona Sancha Gil de Bragança, de quem teve. Dom Fernando Rodrigues de Castro, conde de Trastamara, casado por 2 vezes, a primeira com Joana Afonso de Castela, filha de Afonso X. de Castela, e a segunda com Dona Leonor Henriques. Além destes casamentos teve um filho, Dom Álvaro Pires de Castro, senhor de Alcáçovas, com Dona Emília Gonçalves, senhora de Esquis. Dona Joana de Castro, senhora de Duenas e Ponferrada, casada com Dom Diogo Fernandes de Ar com Pedro I de Castela. Fora do casamento e com Dona Aldonça Lourenço de Valadares, minha 22º e 24º avó, filha de Dom Lourenço Soares de Valadares e de Dona Sancha Nunes de Chacim, meus 23º e 25º avós, teve. Dona Inês de Castro, rainha póstuma de Portugal, amante de Dom Pedro I, rei de Portugal. Dom Álvaro Pires de Castro, meu 21º e 23º avô, primeiro conde de Arraiolos, primeiro conde de Viana da Foz do Lima, primeiro condestável do Reino de Portugal e alcaide-mor de Lisboa, casado, em 1340, com Dona Maria Ponce de Leão, minha 21º e 23º avó, filha de Dom Pedro Ponce de Leão e de Dona Beatriz de Lauria, meus 22º e 24º avós.